Um agente da CIA é recrutado por uma organização misteriosa para uma missão envolvendo pessoas e agentes de outros países. O objetivo é impedir que um magnata russo, com habilidades de viajar no tempo de forma invertida, inicie a Terceira Guerra Mundial. Para evitar que essa guerra aconteça, o agente vai precisar usar do mesmo artifício de viagem no tempo para impedir que a humanidade seja extinta. Essa é a base do roteiro de Tenet. Mas será que esse filme é realmente bom? Bora repaginar? Ficou sem entender nada? Calma, deixa eu voltar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Se você ficou sem entender nada do que aconteceu, você está começando a imaginar o que eu senti ao assistir Tenet. Porque foi exatamente essa sensação de confusão que eu senti durante 2 horas e 30 minutos. Dirigido por Christopher Nolan, Tenet tem uma ideia inicial muito boa de viagem no tempo, com personagens que se movem no sentido inverso e podem viajar entre passado e futuro, podendo interferir em cada linha do tempo. O problema é que essa ideia foi muito mal executada. Para quem não lembra ou não sabe, Christopher Nolan é o mesmo diretor e roteirista de A Origem, que assim como Tenet, tem um roteiro bem fora da caixinha ao passear pelo mundo dos sonhos. A diferença entre A Origem e Tenet é que em A Origem o roteiro foi feito de modo que todos os pontos se liguem e que cada explicação seja dada no momento certo, construindo uma narrativa forte e que vai prendendo a gente pouco a pouco. Em Tenet existe muita confusão na elaboração do roteiro. Eu lembro que durante a primeira hora do filme eu ainda estava um pouco confuso sobre para onde tudo aquilo estava caminhando. Mas depois desse tempo eu comecei a entender a raiz do roteiro e fui percebendo que muita coisa estava lá apenas como algo deslocado do resto da história. E eu vou explicar um pouquinho melhor para você entender. Me parece que quando eles criaram o roteiro, eles pensaram na história do magnata que viaja no tempo de forma invertida e que tem um dispositivo que pode destruir a humanidade em segundos. Até aí tá tudo certo. O problema é que eles precisaram criar uma série de justificativas para tudo isso. E isso é até normal. Mas o negócio é que os caras criaram várias justificativas sem o menor sentido, sem a menor ligação com a história e totalmente aleatórias. E se nós formos observar melhor por esse lado, parece que os caras criaram toda essa confusão para que o filme parecesse complexo, quando na verdade ele só é confuso. Tenet tem até uma boa proposta, mas o problema no roteiro surge quando eles insistem em criar um emaranhado de pequenas tramas e idas e vindas ao futuro que, no lugar de esclarecer a história pra gente, vão criando ainda mais confusão na nossa cabeça. Pra piorar, os personagens falam absurdamente demais em algumas cenas, o que seria muito bom pra gente ir entendendo a história. Mas eu disse seria. Isso porque as falas parecem não fazer o menor sentido. E assim como pra mim que estava assistindo, os personagens também pareciam não estar entendendo nada. E por falar nos personagens, estes ficam totalmente apagados diante de toda a confusão na história. Faltou criar na gente aquela ligação com um ou dois personagens. O protagonista, como é conhecido o agente da CIA, sequer cria na gente aquela sensação de torcida para que tudo dê certo com ele. A trama fica tão confusa que a gente só pensa em sair daquele balaio de gato entendendo alguma coisa. Eles até tentam criar na gente uma carga dramática com a esposa do magnata, mostrando o quanto ela sofre nas mãos daquele homem repulsivo e controlador. Mas ainda assim é algo muito passageiro e raso. Até porque quando a gente começa a se conectar com ela, mais uma linha é adicionada a esse grande novelo de lã. E tudo vai ficando confuso novamente. Essa falta de conexão com os personagens, eu vejo que é uma falha no roteiro e não dos atores. Eu vejo que as atuações de John David Washington, Robert Pattinson, Kate Branagh e Elizabeth Debicki são muito boas nesse filme, mas elas ficam meio que ofuscadas pela confusão que o roteiro faz. Já nos minutos finais, quando uma grande batalha é travada para garantir o futuro da humanidade, o roteiro tenta explicar o que demorou mais de 2 horas para fazer, mas ainda assim ele deixa tudo muito confuso. O filme tenta esclarecer toda a história, inclusive a ligação entre os personagens, mas ele deixa brechas. Nos minutos finais, uma sequência de cenas com grandes diálogos tenta facilitar pra gente a compreensão dessa história. Mas aí nós voltamos ao velho problema. Muita conversa e explicações nada convincentes. Mas saindo um pouco do roteiro, indo mais para a parte visual, o filme acerta ao usar efeitos práticos em muitas das cenas de ação. É algo que fica dentro da nossa normalidade, ainda que o filme trabalhe
com um tema muito futurístico e irreal. As cenas de ação são, na grande maioria, muito bem ensaiadas e cadenciadas. Elas ajudam a gente a ter picos de adrenalina e nos manter presos ao filme. Um grande problema que eu vi nesse filme, e esse me deixou bem incomodado, foi a mixagem de som, principalmente a versão original. O diálogo dos personagens fica muito baixo, sendo em alguns momentos quase impossível escutar o que eles estão dizendo. Por outro lado, os efeitos sonoros, como explosões, são absurdamente altos. O jeito é ficar com o controle na mão e ficar aumentando e diminuindo o volume do som o tempo todo. Mas bora lá, Tenet é um filme ruim? Não. É um filme confuso que tenta parecer complexo e profundo. Se você gosta de filmes com muita ação, explosões e gosta dessa confusão mental que esse tipo de filme causa, talvez esse filme seja para você. Na minha opinião, o filme poderia ter acertado mais, principalmente se nós levarmos em consideração toda a trajetória do diretor e roteirista Christopher Nolan. E com base em tudo que eu falei aqui, a minha nota para esse filme é 7. Tá dentro da média. Se você quiser assistir Tenet, ele está disponível lá no HBO Max. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Aproveita para deixar o like se você gostou desse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Espero vocês no próximo vídeo. Um abração para todo mundo e fui!